Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo dará a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor e meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou pecador e não sou digno de amarrar as correias das tuas sandálias. Mas, pela tua graça, Senhor, fazer com que teu Santo Espírito guie as palavras da minha boca, que eu possa ser fiel ao teu santo evangelho, à tua palavra, Senhor, e que eu possa proclamar as maravilhas do teu Filho Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses e que para a igreja ele é um tanto quanto polêmico, a depender de denominação a denominação. Eu primeiro gostaria de situar a gente um pouco a título de introdução, onde nós estamos aqui no tempo, o que Paulo está fazendo, ou como ele chegou a Tessalônica e o porquê dele ter escrito essa carta. Então lembremos, irmãos, que em Atos dos Apóstolos, após o desentendimento de Paulo com Barnabé a respeito de Marcos, Barnabé e Marcos vão para um lado e Paulo e Silas vão para o outro, na região da Cilícia e da Ásia Menor. E chegando a Derbe e Listra, Paulo encontra com Timóteo. Ele circuncida Timóteo e Timóteo se junta a eles nessa segunda viagem missionária de Paulo. Então, tendo Paulo sido proibido ou impelido pelo Espírito para pegar na Ásia, eles chegam a Troade. E lá pelo capítulo 16, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia que estava de pé e suplicava a Paulo: passe na Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo segue para lá. E nesse capítulo, Paulo chega na Macedônia, passa por algumas outras cidades e chega justamente a Tessalônica. E por 3 sábados consecutivos, Paulo anuncia o evangelho lá na sinagoga, prega aos irmãos, e daí várias pessoas conhecem o evangelho da cruz de Cristo, se convertem à fé cristã, e a partir desse momento, aquela igreja ela foi crescendo. E os discípulos do Senhor foram se juntando ali, muitos naquela igreja, e os judeus, com inveja do apóstolo Paulo, começam a agitar as autoridades romanas ali contra eles, tanto a Paulo quanto aos cristãos, os novos convertidos. E agora essas autoridades se voltam contra eles, perseguindo, e Paulo acaba tendo que fugir dali. Paulo, Silas e Timóteo, eles saem e continuam a sua viagem missionária. Então, como Paulo
passou ali, só lembrando aos irmãos, Paulo vai, chega e anuncia que Jesus Cristo ressuscitado, ele é o Senhor, ele é o verdadeiro Senhor do mundo, ele é o verdadeiro rei. E isso causa muita suspeita ali entre as autoridades ali da região, romanos, enfim. E com isso aí, realmente, eles acusam Paulo de que está querendo derrubar o império de César, o imperador, né? Porque existe outro rei agora, que nesse caso é o rei Jesus. Mas, posteriormente, Paulo envia Timóteo àquela cidade, lá em Tessalônica, para apoiar os tessalonicenses e ver como é que está ali acontecendo, o que está acontecendo, ou como estão aqueles irmãos ali de Tessalônica, como eles estavam indo. E Paulo é surpreendido com ótimas notícias, não é, de Timóteo, relatando que aquela igreja ela estava muito bem, que era uma igreja saudável e que ela vinha crescendo muito, apesar de toda aquela perseguição. Mas os crentes daquela região, eles com certeza tinham muitas dúvidas. Paulo passou apenas 3 semanas ali. E com certeza, além dele ter exposto o evangelho, mas ele não tirou todas as dúvidas ou pregou todas as verdades a respeito de Cristo naquela região. E assim, nesse interim, Paulo, lá de Corintos, resolve escrever não uma, mas 2 cartas àquela igreja, instruindo aqueles irmãos a respeito das possíveis perguntas que os tessalonicenses fizeram ali a Timóteo, ou aquelas dúvidas que eles tinham. A gente não sabe exatamente dessas perguntas e dessas dúvidas, porque a gente não tem as cartas, as perguntas. Mas pelas respostas de Paulo nas cartas, a gente pode inferir um pouco quais eram as dúvidas, ou o que aqueles tessalonicenses tinham ali em mente, ali, sobre tantas coisas. E para ser mais específico nesse texto, eles podem ter perguntado a Paulo, né? Supondo, né? Paulo, o que acontece conosco quando morremos em Cristo? Jesus vai voltar mesmo? O que acontece com aqueles que foram perseguidos, mortos à espada, ou foram presos ali, jogados às férias no Coliseu Romano e foram mortos? E agora, Paulo, o que é que vai acontecer conosco quando Jesus voltar? Essas poderiam ser algumas das dúvidas daqueles irmãos ali de Tessalônica, recém-convertidos. Mas a gente também precisa pensar um pouco e entender qual era a cultura daquela região e o que passava na cabeça daqueles homens e mulheres ali, daqueles novos convertidos. Então, dentro dessa jovem igreja que foi plantada lá por Paulo, esses novos convertidos, eles vinham, a grande maioria, se não todos, vinham ali do paganismo. E eles estavam ali com aqueles conceitos pagãos na cabeça e, com certeza, eles estavam extremamente preocupados, primeiro, com aquela grande perseguição do Império Romano, né, porque estavam desaparecendo, morrendo muitos ali, e a espada, e sendo capturados, como falei, ali, até jogados às férias, no Coliseu de Roma, e também eles estavam preocupados com todo esse conceito da segunda vinda de Cristo, da parúzia, né? Como é que vai ser isso? E imaginem, irmãos, que essa igreja de Tessalônica, como se fosse nós aqui, essa grande perseguição, eles todos reunidos, e a cada domingo, vamos supor que a gente vê várias pessoas aqui, e de repente, no próximo domingo, a gente não vê quase ninguém, vem a metade. O que podia passar na cabeça daqueles irmãos? Porque, diante dessa grande perseguição, muitos estavam morrendo. E eles ficavam com isso, preocupados, e a gente também tem que lembrar que dentro dessa cultura pagã, esses pagãos, dessa cultura grega, eles tinham um verdadeiro pavor, um verdadeiro terror pela morte. Porque eles consideravam que a morte ali ia ser o fim de tudo. Não havia ali a menor esperança para eles, para quem morresse, dentro daquela cultura pagã. Então não tinha escapatória. Se morrer, acabou tudo. E, além disso, a morte, para eles, era o apodrecimento da vida ou que seja da alma. A gente pode pensar um pouco em alguns filósofos, enfim, se a gente pensar um pouco nessa cultura, o que é que Sócrates fala a respeito da morte? Ele pode dizer assim: ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura seria para o homem o maior dos bens. Mas, do contrário, todos a temem, como se eles soubessem ou como se eles tivessem certeza que a morte seria o maior dos males para o ser humano.
Então você imagina os Tessalonicenses agora com tudo isso na cabeça e com essas preocupações. E agora, esse povo aqui que morreu, o que é que vai acontecer com eles? Eles estão perdidos. E será que amanhã vai ser eu? Mas eu não estou crendo em Cristo, o que é que vai acontecer comigo? Então, essa preocupação era uma preocupação verdadeira lá desses irmãos de Tessalônica. E agora que eles morreram, eles podem estar pensando daqueles outros irmãos, ou eles podem estar ali com compaixão daquele irmão que morreu, os que ainda estavam vivos, e pensar assim, e agora esse meu irmão que morreu e ele não vai ver a segunda vinda de Cristo. Ele vai perder toda essa glória, não vai poder ver ali todo o reinado eterno e glorioso de Cristo na nova terra. Em outras palavras, ele vai perder essa festa tão almejada, tudo isso que nós buscamos na fé cristã. Então, talvez por todas essas questões, Paulo escreve, na verdade, a punho, essas respostas com a preocupação ali dos crentes de Tessalônica. E, irmãos, até hoje, para nós, essa segunda vinda de Cristo, e desde os primórdios da igreja, como a gente está vendo aqui, é algo que é extremamente polêmico. E causa uma discussão e algo fervoroso, ou pavoroso, muitas vezes, no meio dos crentes ali, no meio dos cristãos. Mas a gente tem que ter em mente, irmãos, que diferentemente da maioria desses tratados modernos, ou dessas discussões que a gente vê na internet hoje em dia, de escatologia, da parte doutrinária, de toda essa questão da vinda de Jesus, Paulo aqui, ele não estava, ou até desse suposto arrebatamento que vive na cabeça dos crentes, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas a gente tem que ver aqui que Paulo estava verdadeiramente preocupado, não exatamente com essas questões, mas Paulo estava preocupado com a questão pastoral com aqueles irmãos. E é o que fica claro nos encorajamentos que a gente leu aqui nos versículos 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. E ao final dessa passagem, Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas verdades. Então, a preocupação de Paulo aqui não era exatamente para explicar tudo, mas sim confortar o coração daqueles irmãos ali de Tessalônica, com quê? Quanto aos que dormem, quanto a todo esse medo da morte. E é claro, Paulo aqui vai dar uma descrição mais detalhada do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo, não tão detalhada ou não tão explicada como em outras passagens que ele faz, a gente vai usá-las algumas para poder tentar complementar esse texto, mas sim, o que Paulo queria, como eu falei, era confortar aqueles corações ali, o coração angustiado dos tessalonicenses, quanto àqueles todos que estavam morrendo e quanto a eles mesmos que poderiam morrer a qualquer momento. Então, irmãos, nesse texto aqui, sem querer polemizar muito a questão escatológica, mas a gente vai ter que passar por ela, obrigatoriamente expondo o texto. Assim como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, nesta manhã aqui eu gostaria de focar mais no consolo pastoral aos irmãos e falar sobre o desespero do homem diante da morte. O desespero do homem diante da morte. E a aplicação que eu gostaria de fazer aqui é uma aplicação que foi escrita por um irmão nosso puritano. O nome dele é Thomas Doolittle. Irmãos, eu acredito, assim como essa passagem, essa aplicação dele falou ao meu coração, eu acredito que seguramente essa aplicação desse nosso irmão puritano, ele vai nos fazer mudar até a forma de nós prantearmos diante de um morto. Nós prantearmos, chorarmos, se derramarmos em lágrima diante de alguém que já morreu. Então, irmãos, como eu falei, vamos entrar um pouco na exposição do texto. E eu vou dividi-lo aqui em 3 partes para ficar mais cômodo, para a gente ver a questão do texto e no final realmente a gente aplica essa visão aqui do nosso irmão puritano. Então eu vou dividir esse texto nos versículos 13 e 14 para a gente pensar um pouco e analisar aqui o que acontecerá na vinda de Cristo, que é o que Paulo fala, os versículos 15, 16 e 17, onde como acontecerá essa segunda vinda, e o último versículo, o 18, para a gente ter uma ideia do que fazer enquanto a gente espera ou diante dessa vinda de Cristo.
Então, irmãos, os versículos 13 e 14, eles falam assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo aqui está falando dos que dormem, é um eufemismo, vou explicar mais na frente, para aqueles que já morreram. Então, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. O que é que Paulo está querendo falar aqui, irmãos, para os Tessalonicenses, e como é que a gente pode entender um pouco essa questão aqui? Então, Paulo aqui, além da exortação, como eu falei no início, ele faz aqui algumas exortações e encorajamentos também nesses 2 primeiros versículos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Mas sejais ignorantes a respeito a quê? A doutrina, aqueles que dormem. Eu não quero que vocês estejam aqui nesse desespero todo. Mais ou menos, talvez, essa fosse a ideia de Paulo ao se reportar ali aos Tessalonicenses. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: não quero, irmãos, que vocês sejam desconhecedores das verdades daquilo que acontece com aqueles que morreram em Cristo, ou em relação à segunda vinda de Jesus. Então, como falei anteriormente, Paulo passou muito pouco tempo ali, 3 semanas ali em Tessalônica, e com certeza não deu tempo dele explicar tudo ali. Paulo ele ensinou a fé em Cristo, ele mostrou que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Paulo mostrou que somente através da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, nós seremos salvos e aquele povo seria salvo. E Paulo ensinou ali o que é a base da fé cristã. Mas com certeza não deu tempo para ensinar tudo. Então, a gente vê que Paulo fala, e uma das coisas, nesses versículos aqui, uma das coisas que com certeza não deu tempo Paulo falar, é o que acontece com aqueles que morreram antes da segunda vinda de Cristo. Então, por essa razão, irmãos, o texto inicia assim, dizendo: eu não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E como eu falei, essa ideia aqui dos que dormem, Paulo usa um eufemismo, para se referir aos que já morreram. E aqui, irmãos, acontece a primeira questão que gera muita dúvida, ou que existe um certo conceito um pouco deturpado na igreja. Então, precisamos abrir um parênteses aqui para deixar bem claro essa questão dos que dormem. Porque existem em algumas outras igrejas e até denominações evangélicas uma ideia ou uma doutrina que se chama sono da morte ou sono da alma. E isto, o que é que quer dizer essa questão? É quando um crente, eles acham que quando um crente morre, a sua consciência, ela dorme e fica num estado de paralisia. Aí, ela só vai ser despertada quando o Senhor Jesus voltar. E, irmãos, isso é completamente errado à luz da Bíblia. A Bíblia não fala isso. As Escrituras não falam nada sobre isso. Calvino e alguns comentaristas, eles explicam muito bem essa questão, citando que essa referência aos que dormem, ela se dá apenas ao corpo. O nosso corpo, quando nós morremos, ele realmente vai para o túmulo e vai descansar, vai até ali e vai virar pó. Então, mas o espírito, ele vai estar com Cristo. E nós estamos dormindo em relação a este mundo corrompido, o nosso corpo ali, se desfazendo, se deteriorando. Mas vivos, nós estaremos vivos e ativos e acordados com Cristo em espírito. E o versículo 14, ele também continua com esse mesmo raciocínio, comprovando parte disso, pois Paulo fala assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Os que morreram em Cristo, irmãos, estarão com Cristo. E louvado seja Deus. A gente pode ver isso em várias passagens da Bíblia. Se a gente pensar um pouco o que a Bíblia fala sobre a morte, lá em Gênesis diz que tu és pó e ao pó retornarás. Então, teu corpo veio do pó e, com certeza, ele vai retornar ao pó. Mas, em Eclesiastes, Salomão fala, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o criou. Então, irmãos,
À luz da Bíblia, para o crente, o nosso corpo, ele realmente voltará ao pó, de onde veio, mas o nosso espírito voltará a Deus que nos deu. E nós já estaremos gozando de toda a plenitude gloriosa de Deus, desde o dia que nós dormimos. Então, a gente também pode ver, não só nessa passagem, mas para ser mais claro e para a gente realmente ter certeza do que estamos falando, pense lá em Lucas 16. Eu vou explicar esse texto com mais calma um pouco mais à frente, mas a gente pode pensar na história do rico e Lázaro, onde os dois morreram, sendo Lázaro levado pelos anjos ao seio de Abraão e o rico já despachado direto para o inferno. Estando em tormento, ele levanta os olhos e vê Lázaro e Abraão. E fala lá, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta dos dedos, colocar na língua dele, porque ele não aguenta a garganta muito seca. Então a gente pode ver aqui, irmãos, que ambos morreram, ambos dormiram. Mas a consciência dele, a alma dele, em espírito, eles estão absolutamente com a consciência, vendo tudo e percebendo tudo o que acontece ao redor deles, vendo um separado do outro, diante de um grande abismo. Ainda assim, para ser mais claro, pensemos lá em Apocalipse. Apocalipse 6, aqui a partir do versículo 9. Quando João tem a visão do livro e do cordeiro abrindo os selos. Para ser mais específico, no 5º selo, João fala assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles estavam defendendo o quê? A fé em Deus e em Cristo. Clamaram em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam a terra? Irmãos, aqui eram os mártires que foram mortos por defender a fé em Deus e a fé em Cristo. E eles estão fazendo o quê? Estão clamando ao Cordeiro. Estão clamando ao nosso Senhor soberano que os vingue. Então a gente pode ver aqui que já não existe mais corpo para esses mártires, mas que as suas almas, aqueles que morreram ali por conta da sua fé, que defenderam a fé, guardaram até o último instante, ao fio da espada, agora suas almas estão diante do Senhor, porque eles já gozam da alegria de estar com Deus, com o Senhor. E eles estavam ali conscientes e dizendo: ó soberano Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que nos mataram por conta do nosso testemunho a teu respeito? E a resposta do Senhor, se a gente continuasse os versículos, a resposta do Senhor é: ainda não é o tempo. Ainda existem outros irmãos que serão perseguidos, assim como vocês foram. Mas depois disso, sim, na minha volta, sim, eu irei julgá-los a todos. Então, irmãos, aqui vocês podem perceber, e a gente pode ter a certeza que a alma, ela não dorme. Essa teoria aí é totalmente antibíblica, totalmente furada. Mas ela está atenta, absolutamente atenta diante do Senhor. E ela fala e já desfruta da presença do Senhor. Porém, eles ainda esperam o dia da segunda vinda de Cristo, o dia glorioso. Então, Paulo continua, irmãos, no versículo 13, dizendo: tudo isso para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, mostrando aqui o resultado da ignorância a respeito de todas essas coisas que eles não conheciam. E qual era o resultado dessa ignorância para aqueles irmãos ali de Tessalônica, e que também pode ser para nós, ou para quem não tenha essas doutrinas, ou esse conhecimento verdadeiro sobre Cristo no seu coração? É tristeza, desespero e angústia, irmãos, diante daqueles que dormem. E aqui no versículo 13, tem algo muito particular, que nós precisamos pensar bem, irmãos, a respeito disso. E muitos não atentam para essa questão. Paulo divide aqui a humanidade em dois grupos:
os irmãos e os demais. E a Bíblia também divide a humanidade da mesma forma. Aqueles que creem em Cristo, que se submetem ao Evangelho, que fazem parte da igreja, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e os demais. Aqueles que negam o Senhor Jesus, aqueles que dão as costas para Cristo, e aqueles que, e para esses, segundo esse texto, ela ensina que só haverá tristeza, angústia e dor diante dos mortos. Então, irmãos, como já falei lá em Lucas 16, a gente pode comprovar aqui com essa passagem do rico e Lázaro, que essa história realmente é assim, e que essa doutrina se aplica assim. Por quê? Porque ele mostra aqui, no Evangelho, Lucas, ele mostra essas duas verdades explícitas nesse mesmo texto. E atentem que isso não é uma parábola. O próprio Senhor Jesus fala essa história. Então, a primeira verdade é que não existe o sono da alma, como eu citei ali anteriormente. Porque tanto o rico quanto o Lázaro, eles estão em plena consciência, cada qual destinado, cada qual no seu lugar que foi destinado por Deus. Um no seio de Abraão, desfrutando da presença do Senhor. E como eu falei, o outro já no inferno, atormentado pela chama de fogo que nunca se apagará. Mas a segunda verdade que Jesus também nos conta aqui, nessa passagem, é que ele nos comprova, ele ilustra aqui, de forma real, o destino desses dois grupos de pessoas, dos crentes e dos ímpios. Irmãos, não se iludam, porque toda essa questão e toda essa polêmica em torno da morte e como será a vinda de Cristo, essa ressurreição gloriosa do corpo, não é só uma questão dos ímpios, que vão ter essa ignorância aí, e essa desesperança a respeito dos mortos, ou dos que dormem. Também existe dentro da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas assim, com essas mesmas dúvidas ou com essas mesmas convicções erradas. E um exemplo claro disso, a própria Bíblia, ela nos mostra de crentes que ouviram o Evangelho, que ouviram as maravilhas a respeito de Cristo e que continuam ignorantes a respeito dos que dormem e a respeito da ressurreição de Cristo. E no texto a gente vê que um próprio apóstolo, um próprio discípulo de Cristo, Tomé, ele tem essa visão. Quando ele fala, eu nunca vou acreditar, o Senhor Jesus nessa passagem aparece para todos, né, os discípulos todos ali, e depois Tomé não estava presente. E quando todos falam isso a Tomé, Tomé solta a pérola. Eu não, em outras palavras, né, parafraseando, eu nunca vou acreditar nisso, se eu não tocar nele, se eu não ver a marca dos cravos nas mãos dele, no corpo dele, eu não acredito. E depois o Senhor Jesus aparece para todos novamente, inclusive para Tomé, e fala, toca, por que tu duvidou? E será que eu e você, irmãos, muitas vezes não pensamos assim? Será que precisa Jesus chegar para você e dizer, toca, por que tu não acreditou? E isso, irmãos, é muito comum, como eu falei, não só para os ímpios, mas essa dificuldade, ela existe aqui no meio dos crentes. É claro, várias e várias denominações passam por isso. E a gente tem que ver que tudo isso, pela sua graça, é que Deus vai trazer o juízo final ao seu povo. Não é como os gregos, como os pagãos pensavam, que você vai morrer e tudo se acaba. Não, você vai morrer e depois você vai já estar na presença do Senhor, e o seu corpo que virou pó, ele verdadeiramente vai ser glorificado, e você vai ter um novo corpo, para que realmente nós possamos habitar em novos céus e nova terra. Mas o apóstolo Paulo, ele continua, irmãos, os versículos 15, 16 e 17, e aqui é onde gera a grande polêmica, mais ainda do que o sono da morte, aqui no meio dos crentes.
Porque como falei aqui nos versículos 15, 16 e 17, Paulo vai nos mostrar aqui o que acontecerá na vinda de Cristo. E Paulo fala assim, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não teremos nenhuma vantagem em cima dos que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, aqui a gente tem que pensar o que Paulo estava falando para esse povo. E a gente tem que rebobinar um pouco a fita e tentar entender o que acontecia na época e qual figura de linguagem Paulo está usando aqui para falar aos irmãos tessalonicenses que viviam nessa cultura pagã, mas também ali com a total influência do Império Romano. Então aqui, irmãos, na sequência, Paulo divide aqui, e a gente vê que primeiro, no texto, os mortos ressuscitarão primeiro. E como eu já falei, os vivos não precederão, nem possuirão vantagem alguma quanto aos que dormem. A gente vai ver isso mais detalhado um pouco à frente. Então perceba que haverá ressurreição, isso é fato. E para quem crê em Cristo, mas também para os outros, para todos, isso é uma realidade. Sendo que o que vai acontecer após a ressurreição é outra história. São dois caminhos totalmente diferentes, como a gente já viu anteriormente, dos crentes e dos ímpios, os que creem e os demais. E aqui também Paulo está falando aqui dos que creem em Cristo, e a gente vai se ater nisso. Então, em segundo lugar, Paulo vai nos explicando aqui o que vai acontecer, né, ou como vai acontecer. E os irmãos aqui, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque é a partir desses versículos aqui, 16 e 17, que existe uma grande desinformação, ou uma doutrina não bíblica, que toma conta de todo o arraial cristão na maioria dos lugares. E isso, a gente tem que ter muito cuidado. Vocês já viram alguma placa de caminhão, alguma traseira de caminhão, algum adesivo nos carros, falando assim, ou escrito assim, em caso de arrebatamento, este carro irá ficar desgovernado? Isso é muito comum no meio da igreja, como um todo, né? Uma cultura que foi implementada, enfim, que a grande maioria dos crentes modernos hoje em dia, eles pensam assim. Mas, irmãos, isso é muito comum, como eu falei, quando a gente pensa nisso, a maioria dos crentes, mesmo sendo reformados, mas vem a imagem na cabeça. Alguns que assistiram aqui filmes como Deixado para Trás, enfim, outros, eles vão pensar o quê? Que quando você pensa, em caso de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado, a gente vai imaginar pessoas evaporando, aviões caindo, um verdadeiro caos se instaurando, irmãos, no mundo. E no mundo inteiro, os crentes tudo desaparecendo, e às vezes a gente pode pensar que o nosso maior medo é a gente estar aqui no culto e de repente desaparece, todo mundo é arrebatado. Aí fica só você e o pastor. Você já imaginou, pastor? Tudo é arrebatado, fica só eu e você aqui? Então, irmãos, isso é muito comum no meio dos crentes. Isso é uma coisa que para nós já está no sangue. Lamentavelmente. Porque esse conceito de arrebatamento é muito popular na igreja. É muito popular.
Não é? Todos pensam, quando pensam em arrebatamento, vem à sua cabeça, né? Ou essa doutrina ensina, que Cristo veio de repente e raptou, arrebatou os crentes, a sua igreja, secretamente. E a criação continua na terra, sofrendo em dores de parto. Alguns continuam morrendo, daí vem a grande tribulação. E depois de um tempo, Cristo volta para buscar o seu remanescente fiel, que ficou na terra, e assim julgar a todos. Mas, irmãos, temos que ter um pouco de cuidado com essa doutrina e com esse pensamento. Porque essa visão, ela é muito nova em termos de história da igreja. Em todos os 2000 anos e pouco aí da história da igreja, essa visão, ela foi desenvolvida há 200 anos atrás. Ela vem sendo desenvolvida, né? Ela foi desenvolvida há 200 anos atrás. E a gente tem que pensar que os apóstolos não pensavam assim, os pais apostólicos nunca pensaram assim, os pais da igreja nunca pensaram assim, irmãos. Os reformadores, eles não pensam assim, não pensavam assim. A própria, como eu posso falar, a própria tradição católica, ela não pensa assim. Mas isso, irmãos, em particular, ficou muito mais evidente, muito mais popular entre os crentes nos últimos 100 anos, nos últimos 100 e pouquinhos anos, com a distribuição de uma Bíblia de estudos que chamava Bíblia de Estudos Cyrus Scofield. E também, é claro, por uma série de filmes, como eu já citei, de Hollywood, que são deixados para trás. Um cineasta aí, Tim LaHaye, que até virou pastor e criou a sua própria Bíblia de estudos, defendendo essa doutrina. Mas, no entanto, irmãos, estas coisas não têm sustentação bíblica alguma. O texto bíblico não fala isso e não nos dá margem de interpretação para interpretar dessa maneira, dessa forma popular do arrebatamento, de que Cristo vai voltar de duas vezes, de uma forma secreta e de uma forma depois visível. A Bíblia não fala isso, pelo contrário. O texto relacionado a essa passagem bíblica e vários outros textos que são relacionados a ela também, elas juntas, elas nos mostram que Jesus, ele vem e todo olho verá o que vai acontecer. O texto nos mostra, o próprio texto aqui, que essa passagem é uma vinda definitiva de Cristo, que o Senhor Jesus vem de uma só vez e resolve tudo. Ele não vem de duas vezes. E aqui, irmãos, está muito bem claro. Uma trombeta vai ser ressoada, o arcanjo e todo o exército celestial virá com o Senhor, e os mortos e os vivos receberão um corpo glorificado. E iremos ao encontro de Jesus nos ares, entraremos com ele, o escoltando em triunfo para julgar os vivos e os mortos, e assim nos novos céus e na nova terra. Aleluia. E glória seja a Deus, irmãos. Porque será uma vinda visível, audível, gloriosa, não é um arrebatamento secreto. Como diz em Apocalipse, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E a morte foi vencida. E estaremos com Jesus em novos céus e nova terra para todo sempre. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos ver primeiro aqui o que realmente Paulo nos ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Não essa nossa visão popular, que ficou fixada na maioria da cabeça dos crentes. E ela é totalmente diferente do que Paulo fala. Então, para isso a gente vai usar outras passagens aqui, do próprio Paulo também, em Apocalipse, onde ele confirma toda essa questão. E vamos voltar ao texto, irmãos. Então, irmãos,
Voltamos ao texto aqui. O versículo 16, a gente tem uma sequência de eventos descrevendo o que verdadeiramente acontecerá. Paulo está nos mostrando aqui. E o Senhor mesmo diz uma palavra de ordem, o próprio Senhor Jesus. Uma ordem de comando, e após disso acontece a voz do arcanjo. E esse arcanjo, ele vai soltar a voz. Ele vai ser uma espécie de arauto. É o que verdadeiramente Paulo está nos falando aqui. E aqui, irmãos, é a chave para a gente poder entender esse texto. E entender o que realmente vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Porque Paulo usa a figura aqui que é muito comum ao povo dessas cidades sob o domínio romano. É uma cidade que os imperadores romanos frequentemente iam ou estavam sob o jugo deles. Então, a gente tem que ter na cabeça, né, que sempre nesse contexto se envia uma delegação de governantes ou para uma cidade, ou o próprio imperador chega a essa cidade. Então, como é que funciona? O que é que Paulo está dizendo aqui sobre esse arcanjo que vai ser verdadeiramente um arauto de Cristo? Vocês já viram alguns filmes, principalmente medievais, onde um rei está chegando numa cidade? Então, o que acontece ali é que ou esse rei está voltando de uma batalha que eles venceram. À frente desse rei vai um homem, um arauto, anunciando a vitória da batalha, ou anunciando que aquele rei ou aquele grande governante está chegando na cidade, tocando trombeta, enfim. O que quer que seja, é exatamente isso que Paulo está falando, que vai acontecer aqui com esse arcanjo. Né? Vai chegando ali com a sua comitiva. Então, é mais ou menos isso. Ele está descrevendo aqui, mas não como um ser humano sendo arauto. Aqui é o próprio chefe dos anjos, o arcanjo, que vai, a partir desse momento, ali, anunciar a chegada de Cristo. E aí a gente vê que Paulo fala, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, suas almas estarão sendo unidas a novos corpos glorificados. E aqui a gente vai ver isso muito exatamente quando Paulo fala lá aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos a partir dos 50. Então Paulo fala assim: isto afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e piscar de olho. Esse é o mesmo termo usado lá para arrebatamento. Em um momento, num abrir e piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra, e se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, Paulo aqui é muito bem claro. Na vinda de Cristo, acabou a morte. E como é que a gente vai defender que Cristo vem, some algumas pessoas, a morte continua, a criação continua aqui sofrendo em dores de partos e morrendo, até que se cumpra o milênio, ou passe vários anos, a depender de cada denominação, e Jesus volta. E aí sim, tudo isso é cumprido. Paulo não dá margem para isso. Paulo não dá margem para duas vindas de Cristo, uma totalmente secreta que ninguém vê, e a outra. Jesus vem de uma só vez, vem e resolve. Paulo é muito claro, irmãos, aqui. Então o texto continua: depois, nós os vivos, aqueles que ainda estiverem aqui naqueles dias, serão arrebatados. E aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa palavra, eu vou citar um pouco dela. Juntamente com eles, os mortos, entre nuvens, e subirão para o encontro de Cristo nos ares, e estarão para sempre com o Senhor. Então, irmãos, aqui
vemos que o termo arrebatamento é o que causa muitas vezes a grande polêmica no meio dos crentes. E ele é usado até como um forte argumento para essas doutrinas que eu falei no princípio. Mas quando a gente vai ver realmente o termo usado aqui no grego, não é? Ou o termo em inglês rupture, que eles usam aqui, é algo que realmente a tradução faz sentido, mas a gente tem que olhar ela dentro do contexto. Não é porque é algo que significa apoderar-se, reivindicar avidamente para si mesmo, levar ou arrancar com toda velocidade, pegar de surpresa. E é exatamente isso que Paulo fala. A gente vai num piscar de olhos. Ele fala lá em Coríntios. E é exatamente isso que vai acontecer. Mas a gente não é arrebatado para sair da terra e viver com Cristo longe dela, não. A gente vai receber um corpo glorificado e assim a gente vai ser arrebatado para o encontro com Cristo. A gente não é para ir embora e sumir com Cristo por toda a eternidade, por toda a glória, irmãos. Lembram da figura que eu falei do rei, do arauto que vai chegando na cidade? O termo aqui para que Paulo usa, para que nós sejamos juntamente com ele, arrebatados com ele nas nuvens, né, juntamente com os mortos, ele fecha o raciocínio de Paulo nessa questão do rei ou daquele governante importante que está chegando na cidade. Porque ele lembra essa figura, Paulo está lembrando essa figura do rei que é anunciado pelo arauto, como eu falei. Então, o termo subirão para encontrar com Cristo nos ares vai finalizar esse raciocínio de que forma? Ele é um termo que aparece na Bíblia apenas 3 vezes, esse encontrar com o Senhor ou encontrar com Ele. A gente só vê aqui na parábola das virgens e lá em Atos, quando Paulo vai chegando em Roma. E como é que acontece? Lembra lá da parábola das virgens, que as nécias saem atrás de óleo, e quando o noivo chega, elas vão ao encontro do noivo. Para quê? Para ir embora com ele? Não. Para chegarem na festa com ele, escoltando. E daí elas entram e a porta se fecha. Quando Paulo chega lá em Roma, irmãos, os irmãos de Roma ali ficam sabendo que Paulo, depois daquela confusão inteira ali de naufrágio, tudo, Paulo vai chegando, os irmãos sabem, ou são informados que Paulo está chegando, e eles saem da cidade de encontro a Paulo, para quê? Para pegar Paulo, fugir com ele, livrar ele dos guardas? Não, para entrar escoltando Paulo, para honrá-lo. E o termo aqui é exatamente esse que Paulo usa. Nós iremos de encontro ao Senhor nos ares para honrá-lo e entrar com ele nessa terra para julgar os vivos e os mortos. Entrar com ele em triunfo, com todos os anjos, os arcanjos, os exércitos celestiais e os vivos e os mortos, agora glorificados. E aí entraremos com Cristo em glória e majestade, escoltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vai vir julgar os vivos e os mortos. Então, esse é o que realmente Paulo está falando aqui, irmãos, porque ele vem no gancho da cultura romana, do arauto e do rei ou do governante que chega. E na cultura romana, isso era uma coisa tão séria que, vamos supor que o César chegasse numa região, se o povo ali, se os governantes não saíssem de encontro a ele, para entrar com ele, glorioso, o honrando na cidade, isso poderia ser passível, era uma extrema ofensa, e poderia ser passível até de morte, porque eles estavam desonrando ao imperador. E é exatamente isso que Paulo está nos falando aqui. Irmãos, diante de tudo isso, Paulo fecha esse texto com o versículo 18. Sabendo de tudo isso agora, Paulo fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, aqui eu vou trazer bem rápido, para a gente realmente ver uma aplicação aqui que Charles Spurgeon usa em uma de seus escritos. Ele conta uma história que um dia ele foi pregar num túmulo. Um dia ele foi pregar num cemitério, uma celebração dessa fúnebre, e ele vê um túmulo lá onde estava escrito o nome Fred. E o que chamou a atenção dele é que nessa lápide, ela tinha alguns dizeres. E esses dizeres eram como se fossem das conversas dos que ficaram aqui com o suposto Fred.
Na verdade, eram perguntas. Eles faziam perguntas a Fred. Fred, isso, ou Fred, aquilo. E lá embaixo da lápide estava escrito, como se Fred estivesse respondendo: Oi, eu estou aqui. Irmãos, isso é exatamente o que vai acontecer com os que dormem. Assim como um dia Jesus falou lá em João 11 para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Também, irmãos, assim será conosco e os que já dormem. Jesus dará uma ordem de comando e os que já dormiram, eles vão escutar, assim como Fred. Você já imaginou, eles chamam lá, se nós não estivermos aqui ainda, já dormimos, vamos estar dormindo, ele vai falar: Hugo, Diogo, Wilker. E nós vamos dizer: Oi, eis-me aqui, Senhor. E louvado seja Deus. E todo esse processo receberemos um corpo glorificado e estaremos com Cristo para todo sempre, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, diante de todas essas verdades, eu lhe pergunto, uma vez que sabemos o que vai acontecer na ressurreição dos mortos, sabemos que Jesus vai voltar glorioso, nós sabemos agora tudo o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo e exatamente como vai acontecer. E aí nos deparamos diante da morte. E o que fazer, irmãos? Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E que palavras são essas? É a palavra: não chore, vai passar. É a palavra de autoajuda aí de um grande filósofo ou de um coach espiritual desse da vida, que é só vitória? Não, irmãos. Consolem os que choram pelos mortos com as sagradas escrituras. É isso que Paulo está dizendo. A palavra de Deus, e de forma mais específica com esse texto. Então, irmãos, a gente pode pensar aqui, fazendo uma aplicação para a gente finalizar, como eu falei, do nosso irmão Thomas Doolittle. Vocês já imaginaram o desespero do homem? Quem já passou aqui, quem já teve uma tragédia na família, um ente querido que morreu? Então, o desespero do homem diante da morte. À luz do texto que expomos, não é? Diante de uma morte iminente, se a gente pensar na Bíblia, lá quando o faraó mandou decretar a morte de todos os meninos, aquela mãe ali de Moisés, desesperada, pega o menino e joga no rio. Ele estava com a morte decretada, era a morte certa. Se a gente chega num hospital, tem um idoso lá em estado terminal, no leito de morte, ou pode ser meu pai, o seu, ou um ente querido, o que fazer, o que falar? Se tem um jovem que sofre um grave acidente e está em estado vegetativo no hospital, irmãos, o que nós fazemos, o que nós iremos falar se essa pessoa está consciente, para ela ou para a família dela que está ali, pranteando, desesperada em choro, ou se essa pessoa vem a falecer? E aí esse homem pergunta: o que fazer, o que pode fazer o homem diante da morte? Esse puritano. Então, à luz do que Paulo nos ensinou no texto, nós devemos confortar o homem no seu leito de morte e nós devemos confortar a família daquele homem que está morrendo, ou aqueles que já até morreram num velório. Então a gente pensa ali naquela sensação de impotência, aquelas pessoas que estão ali se derramando em desespero e lágrimas, aflição, angústia, toda aquela família ali que possa estar passando pelo aquele luto, ou pelo aquele desespero, pela luta da morte daquela pessoa, e eles olham para um lado, olham para o outro e dizem: não tem jeito, vai morrer. Está em estado terminal. Então, irmãos, o que esse homem puritano fala diante dessa situação, ele verdadeiramente vai fazer eu e você mudar até a forma que nós pranteamos, que nós se desesperamos diante de um morto. Esse puritano aqui, Thomas Doolittle, fala que numa situação dessa, onde a gente está, onde as pessoas estão em extremo desespero, ele fala assim: não se deixe dominar apenas pelas suas afeições ou os seus fortes sentimentos por outras pessoas, para que você não seja induzido a pecar nesses momentos de tristeza. E ele complementa:
Não exagere ao derramar lágrimas enquanto lava o corpo dos que já morreram, pois estas lágrimas precisam ser guardadas para lamentar os seus próprios pecados diante de Deus. O que esse homem está dizendo aqui, irmãos? Exatamente o que Jesus falou. Deixai que os mortos enterrem os seus próprios mortos. É duro, irmãos, ouvir isso. É difícil você falar um negócio desse para uma pessoa que está em desespero. Para um crente que está em desespero num leito de hospital ou que está num velório. Mas você já imaginou alguém te falar isso na hora da tua dor? Ei, não se desespere chorando aí não. Guarda essas suas lágrimas para você lamentar os seus próprios pecados diante de Deus. Mas por que tudo isso? Porque esse que dorme, ele já está onde? Com Cristo, irmãos. E por que você está com esse desespero todo chorando? Então, se a gente sabe, irmãos, que nosso ente querido, aquela pessoa que morreu, você pensa crer que a morte ela não passa ali de um sono do corpo, que no qual eles certamente vão ressuscitar com um corpo glorioso na manhã da ressurreição de Cristo. Se você sabe que a alma deles, nesse meio tempo, está com Deus, com Cristo, com o eterno Espírito, e eles foram já aceitos na gloriosa sociedade dos anjos e dos santos lá no céu com Deus, e que agora eles descansam no Senhor, em perfeito amor, constante deleite, louvando, triunfando perpetuamente a Deus. E isso simplesmente porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo, porque Jesus os redimiu com seu sangue derramado na cruz do Calvário, porque o Espírito Santo os reuniu para torná-los participantes daquela herança dos santos, na luz, na vida e no amor de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Por que você continua desesperado chorando por essa pessoa que morreu? Por que você se derrama em pranto, em lágrimas? Para você não há mais esperança? Paulo enfatizou isso, irmãos, para nós no texto, que haja diferença entre a nossa tristeza de crente e a tristeza dos outros, dos ímpios. Deixem que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Eles não têm esperança, irmãos. Para eles, acabou tudo, e eles têm mesmo que prantear. E muitos nem pranteiam, fazem igual a Paulo como fala. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, nós temos que ver, e eu lhe pergunto nessa manhã, você sofreria enquanto esses mortos de Cristo se regozijam no Senhor? Você lamentaria enquanto eles entoam cânticos de louvor a Deus, adorando em espírito e em verdade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você ficaria triste porque eles estão sendo exaltados diante de Deus, o nosso Criador? Irmão, se o maior desejo do homem, como diz o nosso catecismo maior, nossos símbolos de fé, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Se para o cristão a maior felicidade do céu é estar com o Senhor, vê-lo face a face, viver com Cristo, desfrutá-lo para sempre. Se o salmista nos fala que neste dia que fez o Senhor, se regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Paulo fala lá em Romanos, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. E ele fala, porque nenhum vive para si e nenhum morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E assim se vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, por que você chora enquanto os mortos se regozijam, os mortos em Cristo, se regozijam na presença de Deus? Pensa aí, irmãos. Se um dia, no dia que nós chegarmos lá, Jesus não voltar ainda, e nós chegarmos lá em cima, porque muitas vezes nós temos o sentimento egoísta de dizer que nós poderíamos dar tudo que temos para trazer de volta aqui algum morto, algum ente querido, só para passar mais um pouquinho de tempo conosco. O nosso egoísmo não nos deixa se alegrar junto com ele nas promessas de Cristo. O nosso pensamento é esse: eu daria tudo para trazer fulano de volta aqui, meu pai, minha mãe, quem quer que seja, meu ente querido, minha esposa que faleceu. Mas, irmãos, tenha certeza que no dia que você chegar lá e você encontrar esse seu ente querido que está na glória e perguntar, olha, naquele tempo eu chorei tanto e eu me derramei em lágrimas por você e eu daria tudo para você voltar.
ele ia dizer exatamente uma coisa para você. Ou você mesmo poderia dizer para os que ficaram aqui. Ou você dirá quando eles chegarem lá. Eu não voltaria para esse mundo corrompido nunca, nunca mais. E por que tudo isso? Por que você não voltaria? Se você lá na glória. Ele diria para os que estavam aqui: vocês enfrentam adversidades diárias. Nós temos descanso, paz, triunfo eterno diante de Deus por meio de Cristo. Vocês estão trabalhando duro no campo da santificação. Nós já recebemos toda a nossa vitória em Cristo, a coroa da vida. Vocês correm muito perigo de enfrentar o pecado, Satanás. Nós já fomos libertos de tudo isso para sempre. Seu amor pelo próximo, seu amor por Deus, pelo próximo e até mesmo por você é um amor imperfeito, ao passo que o nosso amor já não necessita mais ser aperfeiçoado, já é um amor completo e perfeito em Cristo Jesus. Vocês não sabem o que nós sabemos a respeito de Deus, de Cristo e da glória eterna. Vocês não veem o que nós vemos no reino de Deus, não desfrutam de tudo que nós usufruímos aqui com Cristo, irmãos. Vocês vivem angustiados com choro, lágrima, pranto e muita dor. Nós já recebemos a nossa maior promessa em Cristo. Como diz em Apocalipse, o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, nem dor, e todas essas coisas passarão para sempre. Louvado seja Deus, irmãos, porque há de alguém que está em Cristo querer voltar para esse mundo corrompido. Irmãos, você aguarda em Cristo, você tem esperança, e você sabe que os mortos em Cristo, eles estão nesse lugar agora com Cristo. Então, irmãos, não deseje que eles venham aqui estar mais um pouco com vocês. Pode ser difícil e até soar extremamente deselegante, mas como disse o nosso irmão puritano, não exagere se desesperando em prantos pelos mortos, pois como disse o nosso Senhor Jesus a um dos seus futuros apóstolos, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Não exagerem, irmãos, ao derramar lágrimas em velórios dos mortos, porque essas lágrimas precisam ser guardadas para lamentar os seus próprios pecados diante do trono de Deus. Gastem suas lágrimas com vocês mesmos, pranteando pelos seus pecados aos pés da cruz de Cristo, não pelos mortos, irmãos. E que um dia verdadeiramente possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem pôr um fim nessa dor. Vem, Senhor. Vem pôr um fim nessa vida tão difícil. Amém.